paz do Senhor, povo de Deus, nesse dia, mais um dia que nos fez o Senhor. Vamos meditar na palavra hoje. Palavra de Deus que se encontra em Isaías, capítulo 44, versículo 3. Vamos falar sobre água. Aleluia. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Querido, este texto sagrado revela a promessa de uma grande efusão do Espírito sobre o sedento. A água é um dos grandes símbolos do Espírito Santo e Deus promete derramar o seu Espírito como chuva torrencial sobre a terra seca. É Deus atendendo a alma sedenta pelo avivamento. Você que precisa de avivamento, leia a palavra de Deus, porque palavra é água. A palavra de Deus é água sobre o sedento. Querido, a água é um elemento indispensável à sobrevivência humana. A água representa a própria vida derramada sobre uma terra seca. E Deus promete derramar uma chuva torrencial do Espírito sobre a terra que carece de vigor espiritual. Você carece de vigor espiritual, querido? Hoje tem água. Água do Espírito para a tua vida. Queridos, nós buscamos alguns estudos. Qual a importância da água para o corpo? E nós vemos que tem várias importâncias da água para o corpo. Nós vemos que o corpo é 70% feito de água. Nós vemos, querido, que o sangue, ele é quase 90% feito de água. Nós vemos que até para o intestino funcionar bem, é necessário beber água. Nós vemos que se nós não bebermos água, nós vamos ficar desidratados. Então, a água é muito importante para o corpo humano. Sem a água, nós não sobreviveremos. Sem a água, queridos, nós vamos sentir falta. O nosso corpo não vai sobreviver. E outra coisa, segundo os estudos, diz que a água ainda emagrece, que é o que toda mulher deseja, né? Emagrecer uns 5 quilos a mais, né? Aleluia! Mas vamos falar de água do Espírito? Vamos falar de uma água que nos levanta, que nos leva para a vida eterna? Querida, a palavra de Deus aqui onde nós lemos, vou colocar o copo aqui. A palavra de Deus aqui onde nós lemos diz que a água, que Deus vai derramar água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Queridos, lá no interior, no meu interior, eu sou do interior do Ceará, eu nasci e me criei no interior, e eu observava que meu pai só plantava após vir a chuva. Antes de chover, meu pai não plantava. Ele poderia até preparar a terra, mais ou menos, mas só plantava mesmo depois da chuva. E nós sabemos que só colhemos se plantarmos, né? E o meu pai esperava a chuva e observava o tempo para ver se ia chover ou não. Queridos, no interior do meu esposo, era um interior seco. Aí alguém teve uma ideia e começou a cavar poço profundo, poço que ia até os lençóis das águas. E a minha sogra também é muito fã de água e ela também cavou um poço ali. Pergunta a minha sogra se ela quer vir para a cidade grande. Ela não quer, sabe por quê? Porque lá tem água, lá tem vida. A gente chega lá, o quintal da minha sogra é cheio de plantas, é colorido, é planta que tem flores de todas as cores, tem plantas que dá alimento, é bananeira, é goiabeira. Querido, é muita coisa que a minha sogra planta e tem vida naquele lugar. Sabe por quê? Porque tem água. Se não tivesse água, queridos, ia ser difícil plantar, ia ser difícil colher um alimento saboroso tirado da terra. Mas quando tem água, tem vida. E assim é na nossa vida espiritual. E Deus promete derramar água sobre o sedento. Se você estiver sedento pela palavra de Deus, neste dia eu quero trazer água espiritual para a tua vida. Eu quero dizer que a palavra de Deus, ela é água. Ela é água que sacia a sede do sedento. Ela é água, querido, aleluia, que limpa
a nossa alma. Ela é água purificadora. Ela é água, querido, aleluia, que ajuda a nos mantermos de pé. Ela é água, querido, que tira as impurezas do nosso sangue. Ela é água, querido, que tira as impurezas da nossa mente. A água do Espírito, Deus quer derramar sobre a tua vida neste dia, porque Ele diz: eis que eu derramarei sobre vós água do meu espírito e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre toda a posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Ezequiel 47 fala de um homem que estava dentro do templo e de repente ele olha para o altar do templo e está surgindo águas do altar. E de repente um homem pega um cordel de medir e começa a medir 1000 côvados. E ali cria um ribeiro e ele vai passando e aquela água dá no tornozelo. De repente aquele homem que está com cordel de medir mede mais 1000 côvados. E ali a água dá no joelho. E ali o homem mede mais 1000 côvados e ele vai andando. Aquele homem vai andando e de repente aquela água está nos lombos. Depois aquele homem mede mais 1000 côvados e ele vai andando e aquela água já não dá mais para atravessar andando. Tem que ir a nado, tem que nadar para poder atravessar. Segundo alguns historiadores, queridos, dizem que aquele homem andou 2 quilômetros. Oh, aleluia. Meu Deus, que maravilha. Missionário, o que isso quer dizer? Por que aquele homem andou 2 quilômetros? Isso quer dizer, queridos, aleluia, que quando aquele homem mediu 1000 côvados, que a água deu no tornozelo, era importante, mas não era o suficiente. De repente você está com água no tornozelo, já andou 1000 côvados e acha que é o suficiente, mas Deus manda te dizer que não é. Ele quer que você ande mais uma milha. Ele quer que você ande mais uma milha, porque Ele quer te fazer passar a nado. E sabe o que aconteceu, queridos? Quando ele voltou à margem do ribeiro, o que era seco tinha vida. O que não, aquelas árvores secas agora estavam brotando. Os peixes que já não existiam mais agora estavam pulando sobre as águas. A água bateu lá no Mar Morto. Depois você lê Ezequiel 47, vai dizer que a água chegou até o Mar Morto. E as águas do Mar Morto reviveu. E no Mar Morto deu vida, deu peixes. Ei, querido, o Senhor quer te levar mais profundo. O Senhor quer fazer você ir longe, porque aonde você passar com a água do Espírito vai haver vida. Ei, você de repente está numa terra seca e você olha e diz assim: eu não vejo nada, eu só vejo morte. Mas o Senhor quer te usar, querido, para espalhar este evangelho, porque o evangelho é vida, o evangelho é água que sacia a alma do sedento. De repente o povo onde você está precisando desta água. Lembra da mulher samaritana quando o Senhor Jesus se encontrou com ela? Lá em João capítulo 4, que ele iniciou ali uma conversa com ela. O povo de Samaria eram sedentos. O povo de Samaria eram tristes porque não tinha água. Eles tinham que vir longe, querido. E eu estou falando de uma água que sacia a sede humana, a sede física. Ela tinha que vir longe para pegar água. Oh, aleluia. Mas quando ela se encontrou com o Senhor Jesus, o Senhor Jesus olhou para ela e falou: ô mulher, eu quero água, eu estou com sede. Olha, mas não entendi. Como sendo tu judeu, pede-me água, que sou samaritana? Porque os judeus naquela época não se davam com os samaritanos. E nem os samaritanos com os judeus. Então havia uma rixa entre os dois. Mas quando Jesus chega, querido, Jesus quebra toda a rixa. E Jesus dá uma água para ela beber. Aleluia. Ele diz: ei, se tu beber desta água, tu torna a ter sede. Esta água que tu bebe, que tu vem pegar aqui nesse poço, tu vai beber hoje, mas tu vai tornar a ter sede. Aí ele estava dizendo: ei, mas eu tenho uma água muito mais profunda.
Eu tenho uma água que, se você tomar dela, vai criar no teu interior uma fonte. Vai gerar no teu interior uma fonte a jorrar para a vida eterna. E aquela mulher não pensou duas vezes. Aquela mulher: Senhor, me dá desta água, eu quero esta água. E aleluia. E ali houve uma conversa, você sabe, eu não vou entrar nesse mérito. Mas eu sei de uma coisa: quando ela tomou aquela água que Jesus lhe deu, a água do Espírito, ela pegou o cântaro que tinha vindo pegar água para saciar a sua sede. Ela esqueceu que estava com sede, porque ela tinha matado a sede espiritual. Dentro dela, ela creu, estava gerando uma fonte. Sabe o que ela fez? Ela tornou-se um rio. Como assim, missionária Eliane? Ela saiu dali e ela foi até Samaria. Ela levou a palavra a Samaria e ela falou: ei, samaritanos, meus conterrâneos, venham, venham, venham. Eu encontrei a fonte. Eu encontrei aquele que é o Cristo. Ei, vem ver, vem ver. E eles vieram, eles acreditaram na palavra dela. Porque eu imagino, queridos, que quando ela saiu de Samaria, o seu semblante era de um jeito, porque ela estava sedenta. Mas quando ela retornou, que ela tinha tomado a água da vida. Eu não estou falando dessa água não, tá? Tem gente fazendo propaganda dessa água. Eu não estou falando dessa água não, estou falando dessa água. Eu estou falando dessa água. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Foi a palavra de Jesus que mudou a vida daquela mulher. Aleluia. Eu trouxe essa água para dar o exemplo. Porque ela bebia dessa água. Mas ela tornava a ter sede. E mesmo ela vindo ao poço todos os dias, bebendo daquela água, os samaritanos não viram diferença nela. Mas quando ela bebeu dessa água, que tornou lá em Samaria, eu imagino que os samaritanos olharam para o rosto dela e falaram: é ela? Ela está diferente. Ela mudou. Ih, ela retornou diferente. O que aconteceu? Vamos lá. Vamos lá, todo mundo. Vamos ver o que aconteceu com ela. Porque o que aconteceu com ela, eu quero que aconteça comigo. Porque dentro dela, querida, havia uma fonte a jorrar. E ela se transformou num rio. Ela saiu dali da onde... Ela saiu dali da onde Jesus estava. E levou aquele evangelho, e aquela água foi se espalhando. Aquela água foi se espalhando e aquele povo foi seguindo ela. E no dia que Jesus ficou ali em Samaria, ele falou: ei, eu não creio mais só porque eu ouvi falar. Agora eu creio porque eu vi, eu entendi, porque eu convivi com ele, porque eu ouvi a palavra dele, porque a água, a fonte também gerou em mim. Ei, querido, de repente você tem ouvido falar desta palavra e você até crê mais ou menos, mas eu quero que você leia Isaías, onde nós lemos Isaías 44, versículo 3, que fala que Deus vai derramar uma água sobre o sedento. Leia Ezequiel 47, que fala que por onde aquelas águas passavam, aquelas águas iam purificando a terra, aquelas águas iam tornando vida, ia revivendo, ia vivendo aquele local. A terra sedenta, a terra seca, a terra que não tinha vida, foi gerando vida. Até o mar morto gerou vida. Querido, leia João 4, ali quando Deus, o Senhor Jesus, fala sobre aquela mulher, e fala com aquela mulher, e ele diz: ei, dentro do teu interior eu vou vai gerar uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. De repente Deus quer gerar em ti uma fonte, querido. E Deus não quer só que você venha beber com um copo, pegando ali devagarinho do que estão lhe dando. Eu não quero que você beba só do que eu lhe dou todos os dias. Nós estamos num propósito, sim, de ler a palavra todos os dias, de ministrar uma palavra ao teu coração todos os dias, mas eu não quero que você fique esperando só por mim, só por essa palavra que a gente lê junto. Eu quero que você
cave esse poço. Eu quero que você vá até os lençóis das águas profundas. Eu quero que gere uma fonte de água viva no teu interior, porque aonde você passar, você vai levar vida e você vai dar água ao sedento, e quem olhar para você vai dizer: ela está hidratada espiritual, ela está diferente espiritual, no rosto dela há um brilho espiritual. Eu quero saber o que está acontecendo, e você vai dizer: vem que eu te mostrarei, vem que eu te mostrarei. De repente você vai compartilhar esse vídeo e você vai dizer: assista esse vídeo, porque esse vídeo tem água viva que leva para a vida eterna, e através desta água que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, vai gerar vida no teu coração. Queridos, a água física tem muitos benefícios. Mas a água espiritual, querido, também tem benefícios tremendos, mais ainda do que a água física. Por isso eu te convido neste dia a mergulhar nas águas purificadoras e vivificadoras do Espírito e desfrutar do avivamento espiritual para a tua vida. Aleluia! Deus quer nos encher, querido. Deus quer nos encher dele. Então viemos chegar-nos a ele com verdadeiro coração. Viemos chegar-nos a ele com inteira certeza de fé, querido. Tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Hebreus 10, 22. Que esta água do Espírito venha lavar o seu corpo, venha lavar o nosso corpo, venha lavar o nosso interior, venha lavar a nossa alma, o nosso espírito, a nossa mente. E que nós venhamos ser um rio, que por onde nós passarmos, levemos essa água e outras pessoas sintam o desejo de beber esta água, a água do Espírito. Querido, que esta palavra venha gerar em vós uma fonte a jorrar para a vida eterna, não só para a sua vida, mas para todos aqueles que ouvir a tua boca falar. Você sabia que a nossa boca pode gerar vida ou morte? De repente a tua boca, querida, está como uma terra seca. Mas a partir de hoje, que você estiver ouvindo este vídeo, eu creio que você vai começar a ler a palavra do Senhor e entrar nesse propósito conosco, de ler a palavra todos os dias, e a tua boca vai mudar, as tuas palavras vão ser transformadas. Você que gosta de falar palavrões, você que tudo que vai falar já é palavrões, já é xingando, é grosso, sabe aquela pessoa grossa que as pessoas até não gostam nem de se aproximar. A partir de hoje que você beber dessa água, as pessoas vão querer se aproximar de você porque vão ver diferença na tua fala. A tua fala vai ser diferente, a pessoa vai dizer: eu quero beber desta água. Porque esta pessoa falava, misericórdia. Mas hoje, quando ela fala, vale a pena parar para ouvir a voz dela. Deus quer fazer de você um rio que gera vida. Um rio que gera vida. Aleluia.